É uma alegria muito grande a gente poder ter uma oportunidade como essa de estarmos reunidos para debatermos questões tão importantes para as nossas vidas como esse assunto que nós temos a pretensão de trabalhar na nossa tarde de hoje, que é o tema a libertação do sofrimento, que está apoiado fundamentalmente na obra de Joana de Ângeles, nos dois livros, o livro O Homem Integral e também na obra Plenitude de Joana. Nessas duas, tem algumas partes que são do livro quarto da série psicológica, que é Momentos de Saúde e de Consciência, e, evidentemente, algumas costuras com a obra de Kardec, que não poderia faltar. Mas nosso objetivo hoje é a gente poder navegar sobre esses conhecimentos e poder tirar algumas impressões mais efetivas daquilo que Joana nos traz de contribuição em cima dessa obra Plenitude, que é um olhar que Joana faz sobre o sofrimento baseado no pensamento do Buda. Então nós teremos muitas discussões sobre Buda hoje também aqui na construção do nosso pensamento. Bom, nossa discussão hoje, ela foi montada para cá, então vamos ver se o tempo vai dar certo, tá bom? Para a gente poder ver se vocês são cobaias nesse estudo. Então vamos começar. Uma questão muito interessante que a gente tem sobre esse aspecto do sofrimento são algumas definições que a gente precisa trazer sobre o tema. E quando nós tomamos a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, na sua questão 614, que é a primeira questão que abre a obra básica na sua parte terceira, referente às chamadas leis morais, nós vamos encontrar ali uma pergunta muito interessante sobre essa questão, que é a questão que trata sobre o que é de fato a lei natural. Então, Kardec indaga aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Respondem os espíritos: a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aqui existem dois pontos que são muito importantes para nós. O primeiro está ligado ao comecinho da resposta, quando os espíritos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ora, se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, todas as outras opções são falsas. O que eu posso concluir é que, se por algum motivo alguém acena com felicidade fora da lei natural, não vai entregar felicidade. Pode entregar alegria, pode entregar prazer, pode entregar satisfação, mas não vai entregar felicidade. Porque a felicidade, ela só é possível de ser acessada na medida em que nós nos aproximamos da lei de Deus. Em síntese, querer ser feliz longe da lei de Deus não vai dar certo. Ok? Isso é uma conclusão lógica que a gente tira daqui. E do finalzinho dessa questão, a gente também tira uma segunda. Dizem os espíritos no final que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nos levando à compreensão de que, se eu sou capaz de seguir a lei de Deus, eu também não sou infeliz. Então, ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, e o homem só se torna infeliz quando ele se afasta dela. E aqui temos uma conclusão bem interessante, que é a percepção de que, por essa leitura, a infelicidade não faz parte do plano divino. Ok? Se o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, ser infeliz não está no plano de Deus. Ser infeliz não faz parte do planejamento divino. Porque se nós seguíssemos a lei de Deus,
se nós trabalhássemos as nossas vidas observando a lei de Deus para que ela pudesse, de certa maneira, ser o nosso roteiro de vida, nós não experimentaríamos a infelicidade. Então, ser infeliz é uma condição atrelada à desobediência humana. Obedeceu, não é infeliz. E aí, a gente pode encontrar dentro dessa discussão que a doutrina espírita faz, outras leituras que também são apresentadas sobre o que seja essa questão da infelicidade, do sofrimento, da dor, segundo a ótica de outros pensadores. E um grande pensador sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da infelicidade, sobre a questão da dor, é um personagem importantíssimo na história religiosa, chamado Buda, Siddhartha Gautama, que teria vivido aproximadamente no 6º século antes do nascimento de Jesus, na região que hoje é o Nepal, e ali Siddhartha Gautama, o Buda, consegue a sua iluminação com a sua reflexão sobre a questão do sofrimento, que foi o ponto fundamental no qual ele concentrou o seu olhar. O foco de Buda estava na questão do sofrimento e na cessação do sofrimento, na libertação do sofrimento. E o Buda, então, trabalhando essa discussão, ele traz uma definição do que seria, segundo ele, essa questão da infelicidade, da dor, do sofrimento, tudo isso. E a gente vai perceber que, pela leitura que a gente pode fazer do pensamento búdico, o Buda, quando trata da questão do sofrimento em si, ele divide o sofrimento em 3 tipos de sofrimento. Todos 3 são sofrimentos, mas são sofrimentos que têm raízes diferentes, têm causas distintas, embora todos eles levem a um processo de sofrimento na criatura. O primeiro tipo é o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento é o sofrimento do sofrimento. É a pessoa sofrer porque ela sofre. Para ficar claro, a gente poderia dizer assim, que o sofrimento do sofrimento são aquelas situações em que a gente diz: ai de mim, coitadinho, porque, pontinho, pontinho, pontinho. Isso é sofrimento do sofrimento. Porque eu já sofro, aí eu crio uma outra camada de sofrimento sobre o meu sofrimento, porque eu leio e acho que eu sofro, então eu sofro porque sofro. Então, nós temos algumas leituras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, feitas por Albino Teixeira, em que ele diz assim: uma coisa é você ter um pai alcoólatra e o sofrimento que você tem porque tem um pai alcoólatra. A outra é o sofrimento que você tem porque você sofre por ter um pai alcoólatra. Então, ai de mim, coitado, porque tenho... Aí eu crio uma segunda camada de sofrimento sobre o sofrimento. Então, de repente, algum de nós tem algum tipo de questão física, uma doença, uma limitação, algo orgânico que nos impede de fazer determinadas atividades, e tem um animal que também tem uma coisa semelhante. Mas o animal, ele não tem o sofrimento do sofrimento, ele só não tem aquele... Por exemplo, o animal não tem uma perna, então ele não consegue fazer certas coisas. Não pode correr, tem que... Mas ele não tem sofrimento do sofrimento, tem sofrimento. Mas ele não tem sofrimento do sofrimento. O homem, ele deprime porque ele se vê menor, ele se sente rejeitado, ele acha que ele foi abandonado, que ninguém vai amá-lo. É essa interpretação do homem sobre sua própria dor que Joana apresenta na análise dela, na obra A Plenitude, como sendo o chamado sofrimento do sofrimento, essa leitura que o pensamento búdico nos oferece. Então, sofrimento do sofrimento é essa capacidade que só o ser humano tem,
que é de criar uma camada acima da sua própria dor, com a pena de si mesmo por aquilo que lhe acontece. Está confuso, Sônia? Está claro? 2, o sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência não é o sofrimento do sofrimento. Até parece, mas ele não é igual. O sofrimento do sofrimento é o sofrimento que a gente passa porque a gente quer que as coisas não mudem, mas as coisas vão mudar. Então você se olha no espelho e diz, meu Deus do céu, o que aconteceu? Esse é o sofrimento da impermanência. É o desespero do homem diante da passagem do tempo. É a inaceitação da criatura humana diante das circunstâncias naturais da existência, em que o tempo segue seu ritmo. Éramos crianças, hoje não somos mais. Cadê minha infância que eu perdi? Cadê meus pais que desencarnaram? Cadê meus tempos de juventude, de felicidade? Cadê o corpo bonito que eu já tive? No passado, aonde está, meu Deus, a felicidade que eu tive no tempo e que agora eu não tenho mais? Veja que é uma situação diferente da primeira, porque na primeira eu tenho uma causa objetiva de sofrimento. Por que eu sofro? Eu sofro porque eu sou pobre, eu sou, é presente, eu sou pobre, eu sou doente, eu sou abandonado, isso é o sofrimento. O sofrimento da impermanência é um sofrimento que diz respeito à nossa incapacidade de, no presente, lidar com as mudanças do ontem em relação ao hoje. Porque a gente gostaria que o tempo nunca passasse. Sofrimento da impermanência. E tem um terceiro também. Se fosse só 2, estava bom. Mas tem um terceiro. Tem o sofrimento do atavismo. O que é o sofrimento do atavismo? É a inaceitação das coisas terem mudado em relação àquilo que era no passado. Porque no meu tempo não era assim. Eu fico indignado com isso. Então, assim, eu tenho um conjunto de valores e esse conjunto de valores ele não se alinha com aquilo que está acontecendo. É um absurdo. É porque vocês são todos muito jovens. Mas se vocês tivessem minha idade, vocês saberiam que o mundo não era assim. Não era assim. O mundo era diferente. As coisas eram diferentes. Não, no balance cabeça. Sua mãe contou para você, não foi? Né? Então, assim, as coisas, elas mudaram e elas continuam mudando. E o sofrimento do atavismo é o desespero da criatura humana por um novo cenário de realidade cultural, psicológica, de tecnologia, que me leva ao sofrimento. E as famílias, é um absurdo como elas estão hoje. Olha só, essa juventude está perdida. Na verdade, toda geração diz isso da outra. E eu fico imaginando o que é que essa vai dizer da próxima. Que ela ainda vai dizer ainda. Meu tempo não era assim. Muito bem. Então, esse modelo é o modelo apresentado pelo pensamento do Buda. Só que o que o Buda chama de sofrimento é, na verdade, aquilo que na literatura espírita é dito com o nome de infelicidade. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. O que o Buda diz? Sofrimento, para a doutrina espírita, se chama infelicidade. Porque infelicidade é uma coisa, para a doutrina espírita, infelicidade é uma coisa, sofrimento é outra. Mas para o Buda, sofrimento e infelicidade são sinônimos. O que é sofrer para o Buda? Sofrer é ser infeliz. Para a doutrina espírita, não. A infelicidade é uma coisa e o sofrimento é outra coisa diferente. Não se pode dizer, na visão que a doutrina espírita tem, que sofrimento é ser infeliz. Por quê? Porque na doutrina espírita existe um conceito mais elástico que a gente pode trazer dentro dessa discussão, que é o conceito de dor. O que é dor? Dor. Dor é uma série de situações diferentes. Existem várias formas de dor.
várias formas de dor, mas que não necessariamente significam sofrimento, ou seja, infelicidade. Então, no pensamento do Buda, a gente vai encontrar essa conexão estreita entre sofrimento e infelicidade como uma coisa só. É como se uma coisa fosse a outra. Para o Espiritismo, não. A gente seria capaz de lembrar de um sofrimento que não é infelicidade? Sofrer, mas isso não é infelicidade? A dor do parto é sofrimento, mas não é infelicidade. Não é. Quem de nós conhece a obra há 2000 anos? Quem de nós já viu a história de Lívia e o seu sofrimento? Mas não há infelicidade. Ela sofre, mas ela não é infeliz. Saulo de Tarso sofreu ou não sofreu? Sofreu. Chicotada, pedrada, prisões, humilhações. Feliz. Então, uma coisa é sofrer e a outra coisa é nós sermos verdadeiramente infelizes. Nós temos uma obra de Emmanuel chamada 50 anos depois, que narra a história de Célia. Num certo momento da obra, a vilã da história, que chama-se Cláudia Sabina, ela procura uma mulher chamada Plotina, que é uma médium perversa, para que essa mulher faça alguma maldade para a Alba Lucínia, que é a mãe do personagem central, Célia. Então a Cláudia Sabina vai até a casa de Plotina e diz: olha, eu quero que você prejudique essa pessoa aqui, quero que você desgrace a vida dela. E aí a médium se concentra e diz: eu acho que eu não vou ter condição de atender o seu pedido. Não vou conseguir fazer o que você pede. Por que não? Porque essa mulher que você deseja prejudicar, ela tem do lado dela um anjo. Ela enxergou Célia do lado da mãe. Essa mulher tem do lado dela um anjo. E eu não consigo saber se esse anjo está encarnado ou não. Mas do lado dela há um espírito elevadíssimo. Um anjo. Aí ela diz uma frase espetacular. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Os anjos, eles aparam os golpes do mal, porque para eles, diz Plotina, o sofrimento não é como para nós. Então Célia vai realmente se jogar na frente do sofrimento para proteger a mãe. O sofrimento vem para ela, mas ela não é infeliz. Então o sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra. Quando a obra espírita diz, na 614, que o espírito só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, ele está falando de infelicidade, de ser infeliz. Mas não está dizendo que a pessoa não vai sofrer. Porque sofrimento é sofrimento. Não é porque eu sigo a lei de Deus que o meu carro não bate, que eu não tenho problema de saúde, que eu não tenho conflitos no lar, que eu não terei dissabores na existência, que meus filhos necessariamente têm que ser pessoas maravilhosas, que eu posso ter sempre uma harmonia matrimonial. Não garante. Mas garante que, mesmo havendo problema no lar, problema nos filhos, no casamento, na vida, na saúde, no que for, eu não serei infeliz. Eu posso até sofrer, mas não serei infeliz. Posso experimentar uma série de dores, mas eu tenho instrumentos para que, pelo fato de eu me aproximar da lei de Deus, de não experimentar o sofrimento. Então, a nossa leitura sobre a questão conceitual do que a gente vai discutir hoje, ela passa por esse aspecto. Quando a gente estiver falando de sofrimento, nós estamos falando de sofrimento na leitura do Buda, que o sofrimento tem
sinônimo de infelicidade. Mas se a gente for olhar o conceito espírita, a infelicidade é uma coisa e o sofrimento vai ser outra, tá bom? Mas a gente vai fazendo as naturais observações na medida que a gente for passando dentro desse aspecto. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, exercício. Fazer um exercício. Vamos ver quais são, segundo a doutrina espírita, os 10 elementos da evolução. Dentro daquilo que a literatura espírita nos coloca, existem 10 elementos que constroem o mecanismo da lei de Deus para o processo evolutivo. Vamos começar? Primeiro desses mecanismos. Como diz a doutrina espírita que tudo começa? Como é a origem? A origem a gente começa como? Simples e ignorante. Questão 115, 121, 133, 634, questão 1006. Essas 5 perguntas em O Livro dos Espíritos repetem essa mesma fala. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Muito bem, nota 10. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, nós não temos, dentro dessa estrutura, uma perspectiva de que nós sejamos espíritos para o sofrimento. Nós somos simples e ignorantes. Não conhecemos nada. Nós somos simples por quê? Porque nessa estrutura nós não temos condição nem de organizar um átomo com 2 prótons, já é muita coisa para nós. Então a gente vai ter que se organizar em cima de uma coisa bem primitiva. Questão 540 de O Livro dos Espíritos diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Era 1857, a obra de Darwin só ia sair 2 anos depois, 1859, não dava para ninguém entender direito o que significava isso, então era muito complicado para os homens daquele período, então não pode entender no seu conjunto, vírgula, por hora. Mas desde o átomo primitivo até o arcanjo, então, quando somos simples e ignorantes, nós não conseguimos nem trabalhar uma molécula orgânica, a gente vai trabalhar um átomo primitivo, que não é nem o átomo que a gente conhece. É um negócio que a gente não sabe ainda nem o que é, mas é um átomo primitivo, um átomo lá no começo. Então, nós somos simples e ignorantes, que a gente não sabe nada. Ignorante não é de ser bruto, estúpido, mal educado, é ignorante de desconhecimento, de não saber as coisas. Nós não sabemos. Então, nós somos simples e ignorantes. Esse é o primeiro elemento da evolução. Elemento número 2. Qual é o método que Deus se utiliza para que a gente evolua? Como é que a gente faz para sair da simplicidade e ignorância? Que tipo de instrumento, de acontecimento vai se dar para que a gente saia da simplicidade na direção da nossa complexidade? Vou dar a dica, questão 120 de O Livro dos Espíritos. O método é o sofrimento? Qual é o método? Questão 120. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas sim pela fieira da experiência. Como evolui o espírito? Experimentando. Não tem jeito de evoluir se não for experimentar. Nós somos criados simples e ignorantes e evoluímos através de que método? O método é a experiência. É a experiência que faz com que a gente vá evoluindo. Quando Saulo de Tarso caiu
caiu da sua montaria, pouco me importa se foi um cavalo, se foi um camelo, tem gente que passa uma noite inteira discutindo se foi cavalo ou camelo, então caiu lá da montaria dele, ele perguntou, Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual foi a resposta que ele recebeu? Entra na cidade que te será dito que haver de fazer. Ele entrou, ninguém disse, mas ele teve que ouvir. Porque o que é entrar na cidade? É a convivência. Então, o espírito ele evolui pela experiência. Então, o princípio espiritual, nas suas várias etapas da evolução anímica, ele precisa experienciar, ele precisa viver, ele precisa experimentar, passar por todas as situações, é quente, é frio, aí ele tem sede, ele tem fome, para ele poder aprender como é que caça, como é que come, como é que procura água, como é que se esconde do predador. Isso tudo é a experiência que vai dando. E depois que se torna um espírito já em condição verdadeiramente como espírito mesmo, ele vai experienciar através da sua capacidade de conviver com as criaturas. Muito bem. Então, a nossa origem é essa, o método é esse, e qual é o objetivo? O nosso destino, qual é? A gente nasce simples e ignorante, evolui pela experiência para alcançar o quê? Um de cada vez, senão eu me confundo. Qual é o destino da jornada? E o destino é a felicidade. Gente, eu acho isso da doutrina espírita uma coisa espetacular. Você diz assim, todos nós seremos espíritos felizes. Esse é o destino de todas as criaturas, mesmo as criaturas mais equivocadas, até essa que você está pensando, mesmo todas as criaturas serão espíritos felizes. Serão espíritos felizes. E tem algumas pessoas que dizem assim, mas esse aqui eu acho que não vai dar não, hein? Esse aqui está teimoso demais, endurecido demais. Como que a gente pode dizer que verdadeiramente um espírito ele vai alcançar essa condição de felicidade? Qual é a garantia que nós podemos dizer que a gente tem para poder dizer que a gente vai chegar à felicidade? Como é que eu garanto isso? Qual é a garantia que a gente encontra na obra básica? Vou dar a dica, questão 621. Como é que eu garanto que nós iremos conseguir encontrar o caminho correto? Porque as leis de Deus estão dentro de nós. Porque quando Deus nos criou, ele assinou a sua obra. Assim como o autor de um quadro assina no cantinho com seu nome, que a autora de um poema coloca o nome dela no finalzinho do poema, Deus, quando fez a sua obra, ele assinou a obra dele. A assinatura de Deus em nós é sua lei. A sua lei está depositada no interior de cada um de nós. Nós trazemos essa lei, nós fomos criados por ele, simples e ignorantes, para evoluir com a experiência, para chegar à felicidade, e ele colocou a sua lei para que a gente pudesse ser a medida de quando é que a gente está bem ou não está bem, porque na medida em que a gente obedece a essa lei, a gente é feliz. Aí, olha, por aqui eu sou mais feliz. Aí eu desobedeço, eu sou infeliz. Aí eu vou descobrindo que quando eu faço isso, não me traz felicidade. Aí eu vou reaprender. Aí olha o caminho. Existe um caminho aqui, que é um caminho que me dá felicidade. Então eu vou descobrindo. No experimentar, no conviver, no experienciar, eu vou descobrindo qual é a melhor estratégia que eu posso fazer para que eu consiga ser feliz mais cedo, que eu consiga alcançar a felicidade. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas em doutrina espírita, é esse destino feliz de todas as suas criaturas. Mas tem uma pergunta que, evidentemente, essa pergunta ela se impõe. Essa pergunta se impõe quando a gente fala que todos nós iremos ser felizes. Sim,
todos iremos ser felizes, é uma maravilha, porque Deus é bom, porque isso, porque aquilo. E aí uma pergunta logo vem. Então, tudo bem. Então, todos nós seremos felizes. Sim. E ele também é bom. É. Então, por que ele não faz a gente ser feliz logo? Por que ele não entrega essa felicidade logo agora? Meu filho, vamos encurtar a conversa? Você vai ser feliz, então eu vou lhe dar logo agora. Pegue a felicidade para você, leve para casa. Então, por que a gente não é feliz logo desde agora? O que falta para que a gente consiga encontrar essa felicidade? Qual é o elemento que a gente é carente e que, de certa maneira, nos impede de alcançarmos a felicidade em si? Em outras palavras, está faltando uma condição para que a gente consiga alcançar a felicidade. Qual é a condição para ser feliz? Porque ela não é gratuita. A felicidade vai ser para todos, mas ela não é gratuita. Ela tem uma condição para acontecer, tá? Qual é a condição? Dica! Nós temos um filósofo chamado Zezé de Camargo, que ele disse: é o amor, exatamente, é o amor. É o amor. É impossível ser feliz sem amar, porque o amor representa a evolução moral. O amor é a síntese do encontro nosso com a lei de Deus. Então, se é verdade que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, o que precisa o homem viver para que ele seja feliz? O amor. Porque o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o homem, porque não ama, se torna infeliz. Uma leitura daquilo que está colocado na questão 614 vai nos dizer, então, que a razão do sofrimento é a falta do amor. Uma frase que Joana depois repetiria dentro da obra Plenitude, quando ela fala que o amor é o antídoto do sofrimento. Então, é o amor que vai ser o elemento que a gente precisa desenvolver para que a gente alcance a felicidade. Tudo bem, nós todos seremos felizes, é fato. Iremos, pela experiência, alcançar essa felicidade. Mas a condição é o amor. Enquanto eu não descobrir o amor na minha vida, não tem jeito de ser feliz. A ponto da gente poder dizer, sem medo de errar, que não existe um único espírito em todo o universo infinito, até os confins das galáxias, não tem nenhum espírito que seja verdadeiramente feliz sem ter amado. Ele pode até achar que ele é feliz. Pode. Mas não é. Ele pode estar experimentando a satisfação de uma vingança, o prazer de sentir ódio, de destruir o seu inimigo, mas isso não é felicidade. Isso pode ser qualquer sentimento, mas com o tempo ele passa. A felicidade é o sentimento decorrente do experimentar verdadeiro dos aspectos do amor em si. Mas aí ficou um problema. Tudo bem, nós somos simples e ignorantes, tá legal, vai evoluir com a experiência para chegar à felicidade. A lei de Deus está dentro de mim e eu preciso viver o amor para encontrar isso. Só que eu estou muito longe disso aí. Eu estou muito longe. Quando eu olho para o que eu preciso ser, em relação àquilo que eu de fato sou, há uma distância enorme entre o que eu sinto e o que eu acho que eu deveria ser, entre aquilo que eu sei que eu deveria ser. Então eu preciso de alguma coisa que me ajude a conseguir isso. Então, existe na lei de Deus um recurso que Deus entregou para nós. Ele nos ofereceu algo e disse, olha, com esse recurso, você vai conseguir chegar a isso aí.
não está conseguindo amar, mas você vai conseguir. Com este recurso aqui, você vai chegar. Você chega. Você vai chegar. Basta você usar o recurso que eu vou lhe dar. Pode usar menos desse recurso, pode usar mais, mas é o recurso que você vai usar, um recurso que não acaba, você vai usar para você chegar ali à felicidade, para você encontrar o amor. Qual é este recurso? Dica. Quando a gente está num programa de auditório, que o apresentador faz uma pergunta difícil, que a pessoa começa a pensar, ele... O que é que ele diz? Hã? Tempo! Exatamente. É o tempo. O recurso para que a gente alcance o amor é o tempo. Então, esse recurso é um recurso inesgotável. Nós temos esse recurso à nossa disposição. Uns vão usar mais, outros vão usar menos. Cada um de nós vai ter seu ritmo de aprendizado, de experienciar e de optar pelo amor. Não é? E aí Joana diz, encurta teu tempo para a felicidade amando. Aproveita, não precisa encarnar tanto, aproveita melhor, que você mais rápido chega na felicidade, encurta. Né? Então, o amor é a condição que eu preciso ter para alcançar a felicidade, mas ele vai depender do uso do tempo, o tempo vai estar à disposição. Deus não está com um pingo de pressa. Eu vejo as pessoas, meu Deus, ele não tem pressa. Está tranquilo. Quem tem que ter pressa somos nós. Nós é que temos que ter pressa. Mas surge uma nova questão em cima disso. Se ele nos der o tempo, como é que a gente vai fazer para aproveitar esse tempo? Como é que eu posso fazer para que o tempo efetivamente me ofereça algum tipo de experiência para que eu consiga mudar? Qual é a estratégia que a gente encontra na lei de Deus? Deus, quando fez a sua lei, o processo da evolução dos seres, ele criou uma estratégia. Eu vou criar esse instrumento aqui, para que no tempo, as pessoas usando disso, elas vão melhorando. Então, para que os espíritos se transformem, existe uma ferramenta, existe uma estratégia da qual Deus se vale para que a gente consiga usar o tempo e aproveitá-lo, porque se for querer aproveitar o tempo sem essa estratégia, vai passar os séculos e os milênios e a gente não vai mudar. Tem um negócio que ele colocou na lei dele e que nos ajuda barbaramente a sermos verdadeiramente almas que nos encontramos com a felicidade. Qual é a estratégia da lei de Deus para que a gente seja capaz de aproveitar o tempo? Essa foi mais difícil, não foi? Essa foi difícil. Então é o seguinte. Estou molhando tudo aqui. Os espíritos podem evoluir no mundo espiritual? Pode. Pode. A gente sabe que pode. O espírito hoje está numa determinada condição e aí ele vai evoluindo. Olha o André Luiz como evoluiu. Um monte de gente evoluiu. A gente evolui no mundo espiritual. Mas a gente tem certeza que a gente fez toda a evolução que a gente aparentemente mostra no mundo espiritual? Porque às vezes eu posso acreditar que eu estou melhor do que eu sou. Eu acho que eu perdoei, mas eu não perdoei. Eu acho que eu mudei, mas eu não mudei. Eu preciso de alguma forma para checar se realmente eu mudei ou não. Qual é o instrumento do qual Deus se vale para que a gente tenha certeza que mudou? Exatamente. A reencarnação. É através desse mecanismo que a gente sabe que mudou. Porque se eu ficasse no mundo espiritual, eu até evoluo, mas eu vou demorar muito mais tempo, gente. São séculos para conseguir ter certeza que mudou. Então, se eu, na verdade, reencarno,
Numa encarnação aí que eu passe na Terra dezenas de anos, 100 anos, uma encarnação bem longeva, eu vou com muitas leituras. Olha, eu realmente venci, isso aqui eu ainda não venci, isso aqui eu consegui. Então eu consigo fazer, por quê? Porque ela vai revelar o meu eu profundo. Quando eu reencarno, o eu profundo sai e eu consigo saber o que de fato reside na profundidade do meu ser. Perfeito. Mas tem um problema. Eu tenho tempo, eu vou reencarnar para conseguir ser feliz. Só que a doutrina espírita fala que quando a gente reencarna, a gente experimenta o esquecimento parcial do passado. E você reencarnar aqui sem ter a lembrança de tudo, você pode fazer bobagem. Eu preciso, para que eu consiga acertar, estando reencarnado, eu preciso de uma coisa que me ajude a não errar, para que eu consiga, durante a encarnação, fazer um bom trabalho. Então, eu preciso de um roteiro. Qual é o roteiro? Qual é a bússola que eu tenho para me guiar durante a encarnação, para que eu aproveite o tempo, para que eu consiga fazer a mudança que eu deveria ter? Tem algum roteiro? Tem alguma base? Tem alguma... Oi? Muito bem. Quem falou tão fraquinho? Agora, é o Evangelho. Nós, na verdade, às vezes, estamos tão acostumados a fazer as leituras dos textos evangélicos que a gente acha que todo mundo pensa assim, mas não é verdade. O mundo, durante muito tempo, não pensou assim, e até hoje existem doutrinas que não pensam assim, que acham que você recebeu, você vai dar um troco. Ah, foi? Pois agora vai receber de volta. Então, não existe a lógica, não, vamos conversar, vamos sentar, vamos perdoar, vamos fazer uma nova história, porque, como diz o Gandhi, olho por olho e dente por dente, o mundo terminará cego e banguela, né? Porque a gente vai se vingando um no outro, e acaba que e não resolve. Todo mundo segue banguela, não dá. Então, o roteiro para a gente realmente quebrar essa condição de experiência que a gente tem na verdade, o roteiro é o Evangelho. E o Evangelho vai nos permitir perceber o quanto que a gente está andando de maneira correta ou não nessa direção. Porque a gente vai percebendo, pelo uso que a gente vai fazendo da vida, se a gente vai acertando ou não. Quanto mais o espírito acerta, maior é a capacidade que ele tem de alcançar essa felicidade. Ele tem mais capacidade de fazer coisas diferentes. E quanto mais a gente erra, mais restritiva fica a situação. Então, o Evangelho é a medida, e aí eu olho por ali. Eu vou acertando, é como se eu fosse alargando as minhas possibilidades. E na medida em que eu vou errando, eu vou cada vez mais me envolvendo de maneira muito crítica com todo esse processo e perdendo a minha condição de efetivamente encontrar a felicidade. Então, dentro disso, qual é a medida que a gente tem para saber se nós realmente somos espíritos que a gente está indo bem? Existe uma maneira da gente saber, olha, fulano está bem. Existe um recurso na lei de causa e efeito que nos dá a condição para saber se o espírito está muito comprometido ou pouco comprometido. Quando ele está muito comprometido, ele sofre uma restrição. E na medida em que ele está pouco comprometido, que ele acerta, ou seja, que ele usa o Evangelho como roteiro, ele alarga as possibilidades de ação dele. Como se chama esse recurso? São duas palavras. Hã? Livre-arbítrio.
Quanto mais um espírito tem o livre-arbítrio dele espremido, é sinal de que ele está em desacordo com esse roteiro. Ele foi simples e ignorante, ele viveu as experiências para chegar à felicidade, Deus colocou a lei de Deus dentro dele para que ele descobrisse o amor, ofereceu o tempo como recurso, deu a ele a reencarnação, deu como roteiro o evangelho, mas ele não usou. Então, o livre-arbítrio dele sofre restrições. Quanto mais a gente tem restrições, tanto mais comprometido a gente se encontra. E só para a gente terminar e você poder bater a foto certinha, tem um último elemento. Não adianta nada disso, nada, se faltar o motor. Não adianta ter tudo isso se não tiver o motor. Qual é o motor que empurra o homem? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Olha, muito bem. É a vontade. Porque eu posso ter tudo isso e não ter vontade, não adianta nada, gente. Vocês estão de parabéns se acertaram os 10 elementos. Muito bom. Então, assim, o modelo de evolução proposto por Deus é esse. Estão vendo que o sofrimento não faz parte? A infelicidade não faz parte? O que faz parte é isso aí. Quando a gente começa a ver a questão da leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre a vida, a gente vai ver que o espiritismo nos diz que o caminho para a felicidade é o bem. E a gente vai perceber que não existe dois caminhos, que a gente às vezes acha, né? E tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Fulano entrou pelo caminho do mal. Não, o mal não é caminho. O mal é descaminho. O que tem é um caminho, que é o bem. Você saiu do bem, você automaticamente está no mal. O mal não é uma outra opção. A gente não tem assim um caminho. Olha, fulano, ele não faz o bem, mas você também não faz o mal. Não, não tem essa. E isso Jesus já dizia quando dizia assim: quem não ajunta comigo, espalha. Então não tem neutralidade. Quem não está ajuntando, está espalhando. Então, a percepção que se tem é que quando você não está alinhado com aquilo que a lei de Deus nos coloca, nós automaticamente enveredamos pelo caminho do sofrimento. Esse é o caminho natural, o caminho que leva o homem à evolução. O mal, que a gente poderia dizer, ele não tem existência real. O mal, como o próprio Kardec coloca no livro A Gênese, não está no Livro dos Espíritos, mas está na Gênese, o mal é a ausência do bem. Os espíritas até sabem que o mal é a ausência do bem, mas eles não interpretam isso de maneira mais clara. Eles só sabem dizer, o mal é a ausência do bem, ponto, só vai até aí. A gente tem que avançar um pouco mais além desse conceito. Porque se é verdade que o mal é a ausência do bem, uma pessoa não pode estar cheia de ódio. Ela tem que estar o quê? Vazia de amor. Porque o ódio não é uma força contrária, é a ausência dele. Aí Kardec, na Gênesis, até coloca, assim como o frio é a ausência de calor, a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Vejam que a pessoa diz assim, quando uma pessoa é muito estúpida, não é? Uma pessoa grosseira, estúpida, bruta, diz, falando, é muito ignorante. Realmente está certo, porque ele ignora. Ele, na verdade, ele não tem o oposto, é porque ele ignora. Por isso que ele é assim. Ele é um ignorante. Ele é ignorante, por isso que ele faz o que ele faz, ele ignora. Então, a percepção que a doutrina espírita nos dá sobre a questão do que seja o mal, é que o mal, no fundo, é algo que está vazio. O mal não é um copo cheio de algo ruim, é um copo vazio daquilo que é bom. Como é que eu combato o mal? Enchendo de bem. Porque ele não é o contrário, eu não tenho que arrancar o mal para botar o bem, eu tenho que colocar o bem. Na medida que você vai colocando o bem, o mal, que é a ausência dele, vai naturalmente
se deslocando. Então, o roteiro para a construção da evolução na visão da doutrina espírita é um roteiro marcado por uma leitura através da qual a gente pode perceber claramente que o sofrimento não faz parte da construção que Deus edificou para a evolução dos homens. Bom, então, o homem sofre desde quando? Falando o ser humano, né? Não estou falando nesta existência. A civilização sofre desde que ano? Ou foi o dia que começou o sofrimento? O sofrimento do homem surge desde que ele surgiu na Terra. Ao longo da história, porque as pessoas acham que sofrimento tem hoje, não? Porque o homem de hoje sofre. Sempre sofreu. Sempre sofreu. Então, houve períodos na história em que a gente passou por períodos muito dolorosos, de pestes, doenças. A nossa pandemia foi muito pesada, mas ela não é nem de perto tão gravosa como a que aconteceu há 100 anos atrás na gripe espanhola. E muito menos com aquilo que se pareceu com a peste negra, que matou, segundo alguns autores, 1/3 ou até metade da população da Europa. Então, a peste, doenças, sofrimento pela morte dos entes queridos, isso sempre aconteceu. O homem lida com isso desde o princípio. Um outro fenômeno que, meu Deus, isso é tão antigo quanto a própria história da humanidade, é o fenômeno da escravização de outras pessoas. No curso da história, nós tivemos diversas situações em que nós encontramos pessoas sendo compradas e vendidas por outros indivíduos, desde a mais remota antiguidade. A gente, nos mercados, comprava pessoas para que elas servissem. Alguns eram escravos que iam ser professores, né? Escravos gregos, que eram caros para poder ensinar os filhos, mas eram escravos. Nestório, do livro 50 anos depois, é um escravo grego de origem judaica, que é comprado para ser o preceptor de Célia e de sua irmã. Há muito tempo que a humanidade padece com outro sofrimento, que é a fome. A fome. Houve períodos da humanidade de secas, de desabastecimento, em que as pessoas, cidades inteiras foram dizimadas pela fome. Existe sofrimento decorrente de dores que estão relacionadas com a guerra. Desde o início da história da humanidade, os homens lidam com esse tipo de situação. E além das guerras, a gente também encontra nas obras de história os sofrimentos decorrentes da tirania, da crueldade, da perversidade humana, dessa condição que o ser humano possui de ser indiferente ao sofrimento dos outros e dispõe da vida das pessoas. Mas todos esses sofrimentos são sofrimentos do lado de fora da criatura, né? A fome, a guerra, a peste. Mas há os sofrimentos que acontecem do lado de dentro, onde surge o sofrimento do sofrimento. Então, é o sofrimento que a gente vai ter em cima da realidade que a gente está vivendo do lado de dentro de cada um de nós. A nossa sociedade de hoje, ela tem já instrumentos para que a gente tenha, de certa maneira, a solução para vários desses conflitos. Muitas dessas questões a gente já pacificou, mas do lado de dentro está até pior. Hoje nós temos muito mais problemas internos na criatura humana do que problemas do lado de fora. Às vezes a gente até tem problemas do lado de fora, mas a legislação vai corrigindo, você vai, é um governante indevido, beleza. Vai encontrando forma. É fome, mas é por um período, vai arrumar. É um problema de uma pandemia, vai arrumar. Então você encontra hoje muito mais lenitivos.
Mas internamente hoje, o homem está profundamente mais perturbado. Nós nunca tivemos tanta perturbação como hoje. Então, se for pensar em termos de sofrimento, do lado de fora, a gente já venceu muita coisa, mas do lado de dentro a gente está cada vez pior. Nós somos cada vez mais doentes do ponto de vista interno. Eu vou provar o que eu digo. Experimente imaginar um ano sem nenhum remédio tarja preta fazer efeito. Na humanidade inteira. E imagine como é que ela ia ficar. Há 100 anos atrás a gente não tomava nenhum desses. Então nós estamos hoje com mais conflitos do que no passado, porque na verdade a gente não sabe como nós somos. Nós somos assim medicados. Mas nós assim, não medicados, ficaremos como? Então a gente às vezes se acostuma com uma determinada medicação e vai seguindo dentro dessa linha. E no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles faz uma leitura sociológica muito interessante. Ela pega os capítulos 1 e 2 da obra para fazer um retrato da sociedade. E aí, nesse retrato da sociedade que ela faz, ela tira 10 características. 10 de novo, hein? Deu 10 de novo. Então, 10 mandamentos, 10 dedos da mão. 10 tribos de Israel ficaram no sul, ficaram no norte, separadas no sul. Tudo é 10, né? E ainda vai ser 10 de novo. Então, tem 10 características que Joana coloca nesses 2 capítulos, em que ela desenha o perfil da sociedade em que nós estamos. E aí ela vai dizendo um encadeado no outro. Um que encaixou no outro, aí eles vão encaixando como se fosse um jogo de dominó, que você derruba o primeiro e o primeiro vai derrubando os outros. E ela começa a discussão falando sobre um movimento que aconteceu no século XVIII, final do século XVIII, chamado Revolução Francesa. Que nós somos acostumados na escola a estudar a Revolução Francesa pela coisa bonita da liberdade, foi tão bonito. Surgiu ali a Carta de Cidadão, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O fim do absolutismo, o início da democracia, mudança da história da humanidade. E, de certa maneira, a gente acaba vendo um lado muito até romântico do que seja a Revolução Francesa. Mas não foi nada de romântico. Primeiro que ela não foi no dia só. 14 de julho de 89 foi só um episódio específico, mas ela demorou meses. As ruas de Paris, cheias de pessoas. Pode, eu adoraria. As ruas de Paris, repletas de sangue, de violência. E foi um período muito traumático, porque fala-se muito da queda do rei, mas não se fala que isso foi feito com os sacerdotes. O período da Revolução Francesa foi um período muito amargo, porque foi o período no qual a ciência e a filosofia, que estavam garroteadas pela religião há séculos, há mais de um milênio, enfim se libertaram para perseguir a religião. Que até então, a religião dava as cartas do jogo e oprimia, botava na fogueira, matava, torturava, fazia o que queria com quem questionasse seus pensamentos. Na medida em que a Revolução Francesa foi sendo gestada dentro do movimento iluminista, foi acontecendo naturalmente uma ideia de perseguição à religião, de entendimento que a religião era algo profundamente nocivo para a humanidade. E a gente até consegue entender esse raciocínio, porque havia muito abuso feito pela religião. A religião matava, torturava. Onde já se viu uma religião ter o direito de pegar uma pessoa, botar numa praça pública e tocar fogo? Como é que pode alguém achar que, pelo fato de uma pessoa pensar diferente de mim, ela tem que morrer? Isso é uma insanidade, de certa forma. Mas, assim, a gente está falando isso de maneira bastante confortável, porque a gente não está falando de ninguém, a gente está falando de nós mesmos. Nós estamos falando da nossa própria história. Então, durante o período da Revolução Francesa, estava no pensamento dos homens da época a ideia de que a religião era profundamente nociva. No livro Libertação do Sofrimento, que tem o mesmo nome do nosso seminário,
No capítulo 2, Joana trata essa questão e ela diz o seguinte: o problema não era a religião, o problema era o fanatismo religioso. O que a Revolução Francesa deveria ter feito é, olha, fanatismo religioso não é bom, então vamos tirar isso aqui, isso aqui. E estava certo, se fizesse isso, estava correto. Mas aí era querer demais das pessoas revolucionárias que elas tivessem essa lucidez de usar um bisturi para tirar só essa parte que não presta e preservar o outro. Mas eles avançaram. E eles não tiraram somente a religião, porque eles poderiam ter tirado a religião. Poderiam. Porque, sabe, sem religião a gente vive. Sem religião dá para viver. O que não dá para viver é sem espiritualidade. E o que a Revolução Francesa fez? Ela podou na raiz. Ela tirou o fanatismo, ela tirou a religião e ela extirpou do coração do Ocidente a ideia de Deus. A partir da Revolução Francesa, a ciência e a filosofia deram as suas mãos e disseram: a partir de hoje a gente vai negar tudo aquilo que a religião disser. E se a gente perceber, existe de lá para cá, nesses últimos 200 anos de Revolução Francesa, 220, uma tentativa insistente de desconstruir tudo aquilo que seja referente ao lado espiritual. O ambiente científico ele é muito reacionário com relação a uma ideia espiritual. Você faz experiências de quase morte, centenas, milhares, hipnose, provas, fenômenos mediúnicos, ele olha, interessante isso aí. Mas vamos continuar pensando como a gente pensa. Parece os sacerdotes do Templo de Jerusalém, que eram arraigados, aí via Jesus, realmente ele pode ser o Messias mesmo, vamos continuar fazendo o que a gente faz. É a mesma coisa, ou seja, eu vejo, mas eu não digo, não, gente, vamos parar, vamos pensar diferente, vamos pelo menos olhar. Não, existe uma negação sistemática de tudo aquilo que é o espiritual. Mas se uma pessoa achar um osso humano no lugar onde ele não deveria estar, a história da humanidade pode ser reescrita. Se uma pessoa diz, olha, eu achei um osso humano aqui no Estreito de Bering, 14 mil anos antes do nascimento de Jesus. Muda a história da humanidade. Basta um osso e toda a história da humanidade se modifica. Mas você pode fazer quantas experiências você quiser, de experiência de quase morte, escrever artigo, fazer congresso, fica tudo encostadinho. Por quê? Porque existe dentro da nossa sociedade o fermento da chamada descrença. A nossa sociedade atual está marcada pela descrença. Então, há uma tentativa insistente de negar tudo que seja relativo a Deus, tudo que seja relativo ao espiritual, uma preocupação muito grande, com medo que a religião volte a provocar as mesmas coisas do passado. Então, há um pavor com relação ao espiritual. Então, assim, na medida em que eu não tenho mais espiritualidade, que não sou mais alguém que tem espírito, que não tem mais, então, vida imortal, não tem mais vida depois da morte, então não tem que ter felicidade futura, não tem mais o que esperar, a vida é só essa. Se é verdade que a vida é só isso aqui, que não tem nada depois disso, diz Joana, a descrença que tomou conta do coração humano empurrou as criaturas humanas à chamada loucura da posse das coisas materiais. A vida voltou só para o material. Por quê? Porque eu não sou mais espírito. Então as pessoas elas têm que ter o corpo mais bonito, ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, o marido mais bonito, não é? Tem que viajar, tem que botar no Facebook um monte de viagem. Se a pessoa não consegue viajar, vai para frente da van, bate uma foto e posta no Facebook. Mas a pessoa vai tentando. E há um desespero de que você foque apenas na materialidade da vida.
A vida se circunscreve a isso. Então, eu preciso sobressair no mundo material, eu preciso ter emprego, eu preciso ter sucesso, eu preciso ser rico, eu preciso ser famoso, eu preciso ter muitas curtidas, eu preciso. Porque a vida já está passando, já vai acabar, e daqui a pouco eu vou morrer, e quando eu morrer vai acabar. Então, eu tenho que me desesperar para poder aparecer para que as pessoas me vejam, senão ninguém vai me ver, porque eu já estou morrendo mesmo. Então, isso vai fazendo com que essa questão da materialidade empurre as pessoas para um fenômeno que se segue a esse, que é a sensação de que, já que é tudo material, eu vou cuidar de mim e cada um que se vire. Então, a gente começa a ficar muito preocupado só conosco. Nós estamos vivendo uma sociedade marcada pelo individualismo. As pessoas muito preocupadas na sua própria sobrevivência. Tentar se colocar no mundo, eu primeiro, porque não tem lado espiritual. Porque isso é muito interessante, sabe? A retirada de Deus do pensamento humano retirou o código de ética também. Nós tivemos no século XIX o pensamento muito interessante do positivismo, que era uma corrente filosófica que tinha suas restrições com relação a crenças espirituais, mas ela propunha uma espécie de um materialismo ético, um materialismo altruísta. Não, eu não preciso acreditar, mas eu tenho que ser bom, eu tenho que ser um bom vizinho, eu tenho que ser uma pessoa correta na sociedade, porque já que eu vou passar por aqui, eu tenho que deixar uma imagem positiva. Só que o materialismo de hoje não é o materialismo ético. É um outro tipo, é o materialismo utilitarista. Eu quero é me dar bem. Então, esse é o problema da sociedade. Então, a gente vai viver um momento da nossa circunstância atual, na qual as nossas vidas estão profundamente marcadas por um desejo de felicidade individual. As pessoas não estão preocupadas com família, não estão preocupadas com o outro, preocupadas comigo. Você tem que cuidar de você, minha filha. É você. Tem que se amar. Então, as pessoas acabam ficando muito individualistas em função da ideia de que a vida é só essa. Então, temos que viver. Minha vida está se acabando, a dele também. Então, cada um carregue sua cruz. E esse individualismo, esse materialismo, leva a um outro fenômeno que, segundo Joana, é a quarta consequência desse processo da sociedade atual. E vejam quantas vítimas vai fazendo. A descrença faz um monte de vítima. Aí o materialismo faz mais um monte. Aí vem o individualismo, cria mais um exército de infelizes. Aí vem o próximo, que é o consumismo. Gente, é muito óbvio. Se eu não tenho felicidade futura, eu vou procurar felicidade onde? Eu vou ter que procurar felicidade aqui. Então, a gente tem que consumir mesmo. Tem que gastar mesmo. Então, eu tenho que consumir, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que... Não faz mal. Às vezes, a gente olha assim, o carro está até bom, mas vai e troca, porque vai que ele envelheça, né? O celular tá bom, rapaz, o celular tá bom, mas a gente vai e troca, porque tá velho. Mas então não tá funcionando, não? Mas é bom trocar, né? Vamos trocar. No mundo espiritual vai acontecer até um problema. O capítulo 19 do Livro dos Médiuns acho que vai ter que ser arrancado fora e tirado da obra, porque o capítulo 19 fala de lugares mal assombrados. Não vai ter mais lugar mal assombrado, porque ninguém mais se apega a nada. Antigamente o cara comprava uma casa, morava 40 anos naquela casa, 50 anos, morria, ficava pegado na casa. Os filhos queriam dividir a casa, ele ia, perturbava os filhos, não deixava quem comprava. Não vai ter mais casa mal assombrada. Porque a pessoa passa 3 anos numa casa, já vende, compra outra, Vai assombrar o quê? Não tem nem o que assombrar. Então, esse consumismo, ele é uma coisa extremamente frustrante, porque as pessoas buscam o consumo como uma forma de compensar o vazio existencial, a angústia diante da vida que a gente está vivendo, e acaba produzindo
uma frustração muito grande, porque depois do consumo a pessoa volta a ficar carente, querendo novas emoções. Então, como eu estou com o consumismo sendo o instrumento, eu vou acabar desenvolvendo em mim uma angústia desesperada para que eu consiga alcançar esse resultado. E aí, o topo do consumismo, diz Joana, que é o chamado hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca do prazer desenfreado como forma de felicidade. Então, as pessoas não têm mais interesse de desenvolver um afeto por outra pessoa, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu estava lendo outro dia um artigo sobre a juventude japonesa, e a juventude japonesa tem uma boa parte dela que não tem parceiro. Está sozinho. Mas também não quer ter ninguém, mas também não quer casar. E quer o quê? Quer nada. Quer trabalhar. E por que não namora? Porque dá muito trabalho. Porque assim, ó, se é para namorar com uma pessoa, você tem que ir na casa dela, tem que conversar com ela, você tem que levar no cinema, você tem que sair. É muito trabalho isso. E você perde muito tempo. Você tem sua carreira. Cada vez que você sair para ir na casa dela ou dele, é tempo que você não está estudando. É momento que você não está se preparando para a vida profissional. Aí que você vai se atrapalhar. Então, não dá. E nós temos uma outra turma que diz, rapaz, eu não quero nem saber, eu quero é curtir a vida tudo que eu puder, porque depois eu não vou poder fazer, então eu vou fazer tudo que eu puder agora. Nós temos, inclusive, um novo conceito que surgiu recentemente, que é a sociedade fluida, né? Hoje eu estou com A, amanhã estou com B, amanhã estou com Z, depois estou com G e H, tanto faz, não tem problema. Então a gente não tem mais relações efetivas aprofundadas, os laços de família, eles se afrouxam, ocorre por conta do hedonismo um desinteresse na busca do amor verdadeiro, e vai ter como consequência do hedonismo uma coisa que é natural em relação ao fato dele estar dando as cartas da nossa sociedade. Em função dessa circunstância, nós temos um problema hoje que é um apelo muito forte no rumo da estética. Todo mundo quer ser lindo. Todo mundo quer ser bonito. É uma loucura para conseguir ser a pessoa mais bonita, todo mundo. As pessoas vão para a academia e assim, é saudável, né? É importante você ir, você tem que corrigir uma postura, você tem que ter um corpo melhor, você tem que diminuir a taxa de gordura, você vai melhorar a sua capacidade respiratória, você vai melhorar sua musculatura para que você possa ter melhor postura. Ótimo! Mas tem muita gente que não vai para isso, está na busca do corpo perfeito. E faz, ainda não está perfeito. Aí, como não consegue, vai e faz uma cirurgia, bota uma silicone aqui, bota um silicone ali, aí faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 20ª. As cirurgias plásticas, quando elas têm por objetivo atender aos interesses da autoestima, elas são evidentemente muito bem-vindas. Elas são muito bem-vindas, é lógico. A pessoa às vezes precisa. A pessoa tem um grau de miopia imenso, ela não consegue nem ver, ela faz uma cirurgia, tira aquele óculos, ela é outra pessoa. A pessoa tem uma determinada parte do corpo que ela se incomoda, que ela acha que a faz feia, e ela faz uma cirurgia e tira isso que a incomoda. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Isso, a medicina e o recurso tecnológico são exatamente para isso, para que a gente se sinta melhor. Só que a gente precisa começar a tentar se o que a gente está buscando incessantemente não é uma perfeição inatingível. Às vezes a gente não quer nem sequer envelhecer. Não quer envelhecer. Não quer. Então as pessoas ficam numa luta desenfreada. E olha, não estou querendo desejar o mal a ninguém, não. Mas tem uma fala de Jesus que diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, onde estiver aquilo que você ama, aí estará o espírito.
Então o sujeito investiu no corpo os US$ 300 mil em prótese, correções, cirurgias sucessivas. Desencarna, fica grudado no corpo, que não vai deixar o tesouro para trás. Olha quanto investimento tem naquele corpo ali, quanto ele investiu para poder ter aquela perfeição estética que a pessoa procura. Então, na hora que a gente tem esse tipo de situação, a gente tem que pensar assim, eu estou fazendo isso por quê? Porque vai fazer bem para a minha autoestima, eu preciso, vai ser bom para mim. Então, faça com vontade, mas faça mesmo, porque vai fazer muito bem. Mas não se vicie de viver a vida em função de cirurgias plásticas sucessivas. E aí de Joana, que na sequência desse sexto elemento veio um sétimo a reboque desse, que foi a tecnologia. A tecnologia veio ajudar ainda mais a questão estética, porque surgiu tanto negócio aí que eu não vou nem falar, porque se eu for falar já é velho. Porque toda hora surge um negócio novo, uma técnica nova, uma forma nova de lidar. Meu Deus, é uma coisa espetacular o que vem acontecendo a cada momento. Então, essa tecnologia, ela veio tanto no aspecto estético como no aspecto da comunicação. E aí as pessoas começaram a se isolar. A tecnologia foi provocando o isolamento das pessoas dentro das condições de convivência em que elas foram se desinteressando de viver com os outros. E aí, dentro dessas redes sociais, dessa tecnologia, que é muito bacana, as avós que o digam, né, de poder ver o neto, bota o menino, agora bota o outro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bem utilizado. Porque a tecnologia tem o dom de aproximar quem está longe, né? Mas ela costuma afastar quem está perto. Então a tecnologia, ela acaba sendo utilizada de forma equivocada e surge dentro dela o nosso problema grave, que são os falsos ídolos, que são aqueles que se apresentam propondo ideias de ódio, aí o cara põe um sapato e todo mundo quer botar o sapato que ele usa. Ele fala uma coisa, todo mundo segue o que ele fala. Pessoas despreparadas, às vezes mais carentes do que nós, que se apresentam como ídolos. Pessoas que aparecem como sendo perfeitas, o corpo, olha, já viu o corpo daquela pessoa? Ela botou no Instagram, olha a foto, aí você vai ver. É uma foto mexida com o Photoshop, e essa menina nunca comeu uma barra de chocolate. Nunca comeu um prato de barreado na vida. Nunca teve essa oportunidade. Não come. Como aquele negócio, aqueles grãozinhos, tudo. Passa uma privação, na verdade, ela é uma cativa, como se fosse um instrumento de divulgação, mas ela mesma é profundamente infeliz. Vão surgindo falsos ídolos, pessoas que aparentemente são felizes porque tem isso, tem aquilo, mas no fim são também profundamente frágeis do ponto de vista da nossa sociedade. E esses falsos ídolos, às vezes, produzem sentimentos muito ruins, porque eles propõem para a nossa sociedade a violência. Quantos desses ídolos na internet estão propondo violência? Quantos dos nossos jovens estamos sendo estimulados à violência em função dos falsos ídolos? E além da violência, nós temos um outro e último problema, que é o ódio. Tudo isso por conta da descrença. Descrença vai levando a todas essas consequências e vai produzindo uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem regras. E é interessante que Deus não exista, porque Deus não existindo não tem regra, não tem por que você se preocupar com regra. Se tiver Deus, tem regra. Então, é melhor que Deus não exista para não ter regra. Então, por que existe tanto interesse de negar a existência de algo de espiritual? Porque se tiver, vai ter regra. E eu não quero regra na minha vida. Então, eu automaticamente me filio nas correntes de pensamento que negam qualquer coisa de espiritual, para que a gente perceba o ambiente onde nós estamos. Nós temos um intervalo para fazer, mas antes eu queria só colocar uma coisinha. Posso, Rodrigo? Analisando este quadro que Joana coloca, ela desenha esse ambiente, que isso aqui é só sofrimento. Isso aqui são só os sofrimentos internos, não tem nada do lado de fora, é tudo do lado de dentro.
E ela diz que esses processos de dor geraram na sociedade 4 tipos de personalidade. Tem 4 naipes de espíritos hoje vivendo na nossa sociedade descrente, perturbada, materialista, hedonista, que a gente possui, nascidas desse fenômeno. Primeiro grupo é o grupo que, diante desse cenário que a gente viu aí, a pessoa diz: eu preciso ter sucesso material. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter sucesso, eu preciso vencer, preciso terminar minha faculdade, então eu não posso me divertir, eu não posso conversar com ninguém, não posso brincar com meu filho, eu não posso porque eu tenho que passar no concurso público, porque eu tenho que chegar cedo no trabalho, porque eu tenho... Então é uma roda viva tão desesperada e o dia é pequeno para isso aí, tá? Porque você tem que dar conta da casa, dar conta da família, tem que dar conta do trabalho, dar conta de você, tem que dar conta de tudo, e aí o dia não cabe, você começa a apertar, as coisas não começam a se conciliar, você vai se desesperando, aí chega uma hora que você fica numa situação tal que você começa a sentir que você não vai dar conta. Meu Deus, olha o ônibus não chegou, o ônibus, meu Deus, e isso vai gerando um quadro muito comum na atualidade, que são os quadros de ansiedade. De onde vem o cenário de ansiedade que a gente vê na nossa sociedade hoje? Daqueles que querem ter sucesso material. Então, assim, eu não estou criticando, mas estou mostrando, Joana mostrando a gênese da ansiedade. De onde vem a ansiedade? Da necessidade de ter sucesso material. Porque a vida está passando, eu tenho que ter sucesso, eu preciso ter meu lugar ao sol, então eu gero fenômenos de ansiedade que podem se agravar na chamada síndrome do pânico. Processos de ansiedade, não são todos, evidentemente, mas processos de ansiedade podem gerar pessoas que, desesperadas diante da impossibilidade de alcançarem seus objetivos, elas se matam. Então, existem situações de suicídio que acontecem na nossa sociedade, que são decorrentes do quê? Da percepção de que eu não sou capaz. Eu lutei desesperadamente para ter sucesso, mas eu não consegui, eu surtei diante da minha impossibilidade, eu não dou conta disso, aí eu vou e me suicido. É lógico que são quadros mais graves, né? Porque não é todo mundo que é ansioso obrigatoriamente é doente. Se uma pessoa nunca viveu um episódio de ansiedade, ela também é doente. Porque a gente tem que ter ansiedade. Ter ansiedade é sinal de saúde. Mas são episódios de ansiedade. Eu vou fazer um exame médico grave, eu fico ansioso antes de saber o resultado. É lógico. Eu vou fazer um Enem, eu fico ansioso. Claro. Eu vou viver uma experiência que eu nunca vivi, aquilo é forte para mim, eu fico ansioso. Lógico, eu sou normal. O que eu não posso é viver ansioso o tempo todo num nível alto, desesperado por coisas que são pequenas, não justificam. E a razão da ansiedade não é porque o ônibus atrasou que eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque o ônibus atrasou, e porque o ônibus atrasou, eu vou chegar tarde no meu trabalho, porque eu vou chegar tarde, não vou poder fazer, porque eu tenho que ter... Aí vai puxando lá atrás, é pelo desespero de ter sucesso. Segundo grupo, eu não consigo ter sucesso material. Esse é o oposto do primeiro, né? O outro está desesperado porque ele precisa ter. E o segundo diz, eu não consigo. Porque eu sou feio. Eu sou burro. Não gosto de estudar. Tenho uma preguiça miserável. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu nem vou tentar. Que eu vou perder dinheiro. Se eu me inscrever para o concurso, eu vou perder dinheiro, porque eu não vou conseguir mesmo. Então, na verdade, ninguém gosta de mim, né? Porque eu sou assim. Eu nasci para ser uma pessoa que não vou ter sucesso mesmo, porque eu sou uma pessoa fracassada. Até minha mãe não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Não sei nem por que eu vivo.
que eu sou dependente dos outros a vida inteira, eu não vou ter condição, eu sou uma pessoa de segunda categoria. Na verdade, sou muito infeliz por conta disso. Na verdade, não sei nem por que eu estou aqui. E eu vou desenvolvendo, pela sensação de que eu não consigo ter sucesso material, o reverso da medalha. Em vez de eu desenvolver um fenômeno de ansiedade, eu desenvolvo um fenômeno de depressão. Culpa, porque eu não consigo. Culpa, medo, culpa, medo, deprime. Por quê? Porque eu não consegui alcançar o resultado daquilo que eu vim buscar. Resultado, depressão. Aí tem um terceiro grupo que Joana traz para nós. Bom, se o primeiro grupo diz que precisa ter sucesso material, o segundo grupo diz que não consegue ter sucesso material. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é o grupo que diz assim: eu não quero ter sucesso material. Olha que bonito. Eu não quero ter. Não quero ter. Não quero ter. Mas sabe por que eu não quero ter? Eu não quero ter porque eu odeio vocês. Eu odeio essa sociedade, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio viver, eu odeio minha casa, eu odeio a minha cidade, eu odeio a vida, eu odeio o que eu odeio, até o que eu não sei eu odeio também. Eu odeio tudo. Eu tenho ódio, o coração é cheio de ódio por essa sociedade perversa, cruel, ridícula, hipócrita. Eu tenho ódio de vocês todos. Esse também é filho do materialismo. Todos três são filhos do materialismo. Aquele que está cativo dentro da necessidade do sucesso, o outro que, por não ter sucesso, se considera uma pessoa que não é amada por ninguém, e o terceiro que odeia todo mundo, odeia. Esse é chamado o personagem rebelde da história. Ele é movido pela rebeldia. O primeiro é pela ansiedade, o segundo a depressão, o terceiro a rebeldia. Conhecem alguém na sociedade hoje com esse perfil aí? Já viram alguém assim? Ah, muito bem. E tem o quarto grupo. O grupo que diz: eu não preciso ter sucesso material. Porque eu sei que eu sou uma alma imortal. Porque eu sei que eu sou um espírito que tem condição de ter uma vida e um olhar diferente.